Olá, estamos começando mais um Beleza e Saúde aqui pela TV Mundi, que além da web, agora você pode também sintonizar pela banda KU do satélite Intelsat 9 de polarização vertical. E no programa de hoje, cheio de novidades, sempre falando de beleza e saúde, com convidados muito especiais. Eu estava vindo para cá e estava pensando, a gente se preocupa muito, especialmente a mulher, com o cabelo. E esquece que os homens também se preocupam. O que vai dizer daqueles que estão ficando calvos? Para isso, eu tenho um convidado super especial, Dr. Mauro Speranzini, cirurgião plástico, especialista em transplante capilar. É isso mesmo, Dr. Mauro? Ana Paula, muito boa tarde. É um prazer para mim estar aqui falando sobre cabelo. Como é que é isso? Me conta. Os homens, tem jeito, aquela carequinha, tem como a gente, os que querem, evidentemente, se livrar com o transplante? O transplante é uma das maneiras de resolver o problema, Ana Paula, porque a queda de cabelo ela pode inicialmente ser tratada com medicamentos. Existem alguns medicamentos, é o tratamento clínico, que diminuem a queda, aumentam o volume do cabelo e podem até resolver o problema da pessoa. As pessoas mais velhas que já perderam o cabelo, o tratamento clínico ele já não vai recuperar mais esse cabelo. Ele pode, na verdade, apenas reduzir a queda, mas a recuperação somente com o transplante de cabelo. Então, seria correto dizer que quem vai ficar calvo realmente vai. São etapas diferentes que você pode tratar. Primeiro com tratamentos, com cremes, produtos, enfim, de uso tópico, até o transplante seria o último passo? Seria por aí ou não? Eu colocaria o transplante, na verdade, como um tratamento, às vezes, simultâneo. Nos pacientes mais jovens, somente o tratamento clínico, mas uma pessoa que já tem sinais da calvície, ela deve fazer o transplante, mas ela não deve abandonar o tratamento clínico. Porque, como a calvície ela é progressiva, se ela faz o transplante de cabelo e não toma nenhum cuidado com a queda, aquele resultado ótimo que foi obtido, ele, com o passar dos anos, o cabelo fica mais rarefeito, porque caem os fios remanescentes e permanece o transplantado. Então, na verdade, um tratamento complementa o outro. Existe, acho que é difícil falar porque cada caso é um caso, aquela velha história, mas existe uma idade mais comum para ser indicado o transplante capilar? Sim, Ana Paula. É muito comum pessoas muito jovens nos procurarem, com 18, 19, 20 anos, que é quando se inicia a queda de cabelo em pessoas mais jovens. Nesses casos, nós contraindicamos, porque como a calvície é progressiva, nós precisamos ter uma ideia um pouco melhor de como será a sua calvície no futuro. Pessoalmente, eu acho inconveniente operar pessoas com menos de 25 anos, e geralmente indico o transplante para pessoas com mais de 28 anos. Quando o senhor fala em calvície progressiva, como é que a gente pode poder visualizar como será no futuro? Existe algum parâmetro? Como é que se identifica isso? Para se vislumbrar o futuro daquela pessoa? Em primeiro lugar, Ana Paula, nós procuramos conhecer a história familiar do paciente. Não obrigatoriamente a pessoa vai ficar como pai ou como um tio, mas o que nós buscamos é perguntar ao paciente se na idade que ele se encontra, como estavam seus tios, seus avós ou seu pai. Se ele relatar que um parente tinha mais ou menos a mesma característica naquela idade, existe uma chance muito grande de que ele vá desenvolver a mesma calvície que tem esse parente. Então esse é um parâmetro. Além disso, no tratamento clínico, ao examinar o cabelo, nós percebemos o cabelo que está em processo de queda, porque ele é um cabelo um pouco mais fino, ele fica um cabelo um pouco mais claro e ele cresce menos. Baseado também na idade que a pessoa se encontra, nós temos uma ideia, não exata, mas nós temos uma ideia de como vai evoluir essa calvície. Isso agora é uma pergunta, por favor, me corrija se eu estiver errada, que eu lembro de época de escola, que a mulher não fica calva, mas traz o gene da calvície. É isso mesmo? Esse é um mito que eu tenho ouvido com muita frequência. Na realidade, a transmissão da calvície se dá tanto pela família do pai quanto pela família da mãe. E a mulher fica calva, sim. Aproximadamente 40% das mulheres têm problemas de queda de cabelo, mas é uma queda de cabelo diferente. Enquanto que o homem, com frequência, tem aquelas entradas e a coroinha, a mulher tem uma perda de cabelo no alto da cabeça.
É uma perda de cabelo difusa e, em alguns casos, nos casos mais graves, ela acomete toda a cabeça. E também é comum as mulheres usarem, então, o transplante? Fazerem um transplante capilar? É menos frequente do que nos homens, porque a mulher, ela tem uma expectativa diferente, a mulher deseja muito mais cabelo. Como o transplante de cabelo é uma redistribuição de fios, se eu vou redistribuir uma área que já é rarefeita, o resultado ele é muito inferior na mulher, porque nesta região que o homem costuma ter, os chamados paralamas, costuma ter uma área cheia, a mulher que está ficando calva costuma ter essa área um pouco mais rarefeita. Então o transplante pode ser feito, é feito, mas o resultado ele não é tão, não é uma mudança tão grande. Como é que é feito? O senhor está falando, curiosidade, como é que é feito o transplante? Sim, transplante de cabelo ou transplante capilar é uma cirurgia simples do ponto de vista médico, mas do ponto de vista artístico ela não é simples. Basicamente, são retiradas raízes de cabelo desta região, que é a região onde o cabelo não cai, e essas raízes pilosas vão ser transferidas para a área calva. A retirada desses fios é feita de duas formas. A mais comum é a retirada de um pedaço de couro cabeludo, uma faixinha de aproximadamente 15 milímetros de largura, e o comprimento vai depender da quantidade de fios que nós queremos. A retirada desses fios ela é seguida de uma sutura, e esses fios vão ser separados no microscópio e colocados na área calva através de furinhos que têm entre 0,7 milímetro até 1,1 milímetro. São furos muito pequenos. Esta é uma das formas. Existe uma outra forma, que é a técnica chamada FUE. É uma abreviação de uma sigla americana, em que você retira fio por fio através de um bisturi circular, que você tira fio por fio e transfere para a área calva. Essa segunda forma é uma forma mais demorada, tem alguns inconvenientes, como, por exemplo, a necessidade de raspar a cabeça, naquela outra operação não há necessidade, e existe uma perda maior, porque é um procedimento feito às cegas. Então, o transplante é feito dessa forma. E qualquer um pode fazer ou existe alguma contraindicação? Qualquer pessoa pode fazer, desde que ela tenha uma área doadora. Porque o transplante, ele obrigatoriamente é feito da própria pessoa. Não pode você pegar o cabelo de um outro e implantar em você? Você poderia fazer de um irmão gêmeo. Mas se você tem um irmão gêmeo, ele também está ficando careca. Existe uma explicação, provavelmente? Sim, porque é uma transferência de órgãos. Você consegue transplantar um coração, transplantar um rim, usando drogas imunossupressoras, que são drogas muito agressivas. E não se justifica numa cirurgia estética você fazer isso. Seria até possível fazer o transplante tomando drogas imunossupressoras, mas na prática nós não fazemos. Voltando ao que eu estava lhe dizendo, o transplante ele é feito com os cabelos da própria pessoa. Então, se a pessoa tem pouco cabelo aqui, evidentemente, nós vamos transferir um pouco daquele pouco. Então, eu diria que a contraindicação seria uma área doadora muito exígua. Somente nesses casos nós não faríamos o transplante. E o que é calvície androgenética? Sim, nós estamos falando aqui de queda de cabelo. Queda de cabelo ou calvície, existe na verdade dezenas de tipos. Você tem queda de cabelo por doenças imunológicas, por micoses, por tumores, por uso de radiação, por tração, né? A calvície androgenética é essa calvície que todos nós conhecemos e que todos nós temos alguém na família. É a calvície de evolução lenta, que se inicia na fase adulta. Criança não tem calvície. Por que a criança não tem? Porque para você ter calvície androgenética, você tem que ter a genética para desenvolver a calvície e você precisa ter o hormônio em níveis normais que somente o adulto tem. Então, a calvície ela pode começar com 17 anos, já na puberdade, ou pode começar com 40, 50 anos. Quanto mais tarde se dá a calvície, se dá a queda de cabelo, menor vai ser a calvície. Enquanto que a pessoa que começa a perder cabelo muito jovem, ela vai acabar desenvolvendo uma grande calvície. Essa é a calvície androgenética. E no caso da cirurgia, o pós-operatório é tranquilo? Em seguida já se pode voltar às atividades normais? O transplante de cabelo é um procedimento feito com anestesia local. O paciente
é tratado de forma ambulatorial, ou seja, ele opera, terminou a operação, ele já vai para casa andando e no dia seguinte ele pode retornar ao trabalho. Uma grande novidade, Ana Paula, recente, é o uso do transplante com o fio comprido. Porque, tradicionalmente, o que se faz é raspar o cabelo e transplantar somente a raiz. Quando se transplanta somente a raiz, o aspecto no pós-operatório é um aspecto que chama atenção, um aspecto feio, tem aquelas casquinhas, às vezes um pouquinho de sangue, né? E muitas pessoas acabam deixando para fazer essa operação nas férias, para não ter que dar entrevista para todo mundo, olha, o que aconteceu, o que você fez na cabeça, né? E a novidade que eu estou falando é o transplante com fio comprido, é a técnica do fio longo. Ao invés de raspar, nós temos feito o transplante com um fio já no comprimento em que ele se encontra na área doadora, de forma que ao final da operação o paciente já tem o cabelo próximo do que ele vai ter depois de 9 meses. E essa técnica do fio longo permite, respondendo a sua pergunta, permite que no pós-operatório ele retorne ao trabalho no dia seguinte, já com cabelo. Então ele entrou careca e já saiu com cabelo. E esse fio transplantado não cai? Sim, ótima pergunta. Tanto o fio curto quanto o fio longo, quando transplantado, ele cai depois de 3 semanas. Todos os fios transplantados vão cair. Em algumas situações não cai, mas na maioria das vezes ele cai. O cabelo cai, mas a raiz fica dentro do couro cabeludo, ganhando força para gerar um novo fio de cabelo. E esse fio de cabelo vai crescer no 4º mês depois da operação, ao ritmo de 1 centímetro por mês. Então, com 5 meses de cirurgia, o cabelo vai ter 1 centímetro. Com 6 meses, 7, 8, 9, leva 9 meses, uma gestação, né, para o cabelo atingir 5 centímetros e isso ser praticamente o resultado final. Entendi. Agora eu vou querer então, Dr. Mauro, que o senhor passe seus contatos, porque eu tenho com certeza muitas perguntas a serem feitas e um canal que as pessoas possam fazer diretamente para o senhor. A câmera é toda sua. Quem precisar de mais informações pode acessar o nosso site clinicacapilar.com.br. Muitíssimo obrigada pela sua presença, por tirar essas dúvidas aqui com a gente. E convidadíssimo para um próximo programa para a gente conversar mais ainda mais que essa parte da cirurgia plástica, tem outras coisas para a gente falar ainda. Tá ótimo, Ana Paula. O prazer foi meu. Obrigado. Um abraço aos amigos da TV Mundi. Muito obrigada. E nós vamos a um rápido intervalo, mas já voltamos com muito mais beleza e saúde, com uma matéria especial. Não demora.